Estamos ao vivo e, enfim, vamos começar o ano aí com um papo especial. Robson Papaléu, professor de Astrologia da Gaia. E para quem está chegando e não me conhece, sou Rodrigo Guedes, sou astrólogo, tenho um trabalho do uso da astrologia no Trata da Dependência Química e venho aí convidando os amigos a tratar de astrologia, falar de astrologia, mostrar astrologia. Eu acho que é tempo de compartilhar. Eu estava nos bastidores agora conversando com o Robson, a gente quase perdeu a hora, um papo bom. Enfim, falamos de um monte de coisa e é sempre um aprendizado, né? E o Robson já chegou por aqui, eu vou puxar ele, a gente vai começar esse papo. O tema hoje é sobre o regente do ano, né? E aí uma notícia para vocês, não vai ter Planeta Regente em 2022. E nos outros anos também não teve, mas quem vai contar essa história direito é o Robson. E eu vou puxar ele aqui agora, mandar o convite para ele. Vocês gostem. E é muito legal também a participação de vocês nas perguntas, que no decorrer eu vou trocando aqui. A gente vai conversando. Oi, puxei o Robson. Era para entrar agora mesmo? Era agora. Agora. Eu já entrei, já. Cliquei lá. Apareceu o convite, entrei por aqui. Tudo bom? Tudo bem, que tudo legal bem, falar tudo com bem. você. Sempre bom. Prazerzaço. Saudade de você. Falar Saudade com de você. Eu que o digo, é muito sempre bom falar com você. Eu gosto de conversar. Ô, Robson, Diga. antes um pouco de te contar um negócio, um caos. Outro dia eu tava nesses meus estudos e tal, fazendo meditação, e aí me veio assim uma sensação gostosa, assim, uma gratidão por ser astrólogo, né? Assim, de reconhecer, de poder estudar, e me veio uma nostalgia e um sentimento assim de gratidão por você, né? Pela escola, pela Gaia. E eu lembro que teve a primeira aula que eu assisti, aí você falou assim, você vem aqui, 2014, assiste uma aula experimental, se você gostar, você fica aí, a gente vê como é que é, né? E aí eu sentei ali no meio, falou. E aí eu lembro que você, explicando os signos, isso eu queria te perguntar. Você comentou uma analogia entre Sagitário e Gêmeos, como oposição de crescimento do signo. Você lembra disso, não? Lembro, isso eu falo toda hora. É que é aquela coisa, os signos opostos. O pessoal fala, os signos opostos. Eles são muito parecidos, os signos opostos, né? Não lembro por que eu falei exatamente por causa de Gêmeos e Sagitário, que eu sou Gêmeos e Sagitário. Não sei por que eu falei isso, mas, enfim, eles são muito próximos, né? Então, o pessoal fala aqui que é o oposto complementar. Isso é coisa de geometria. Eu sou arquiteto de informação, né? Isso é coisa de geometria. Na verdade, não são opostos, né? Eles têm posições compatíveis até, não é nem de confronto, que aparentemente é um contra o outro, né? Mas não, e nem de complemento, né? Isso é muito parecido se pensar naquela condição, se pensar no caso de Gêmeos e Sagitário, né? Os dois são mutáveis, né? E os dois são quentes, né? Então eles se expressam de modos parecidos. Lógico, cada um de modo diferenciado, porque são condições diferentes, um de fogo, né, de ar, mas tem essa condição, então eles têm uma proximidade, os opostos têm proximidade, né? Eles não são, você não tem que se tornar um signo oposto, como às vezes se fala por aí também, né? Você tem que usar o signo oposto. Não, você tem que usar o seu próprio signo. Na realidade, né, quando a gente vê a composição dos signos, né, eles todos se completam. Na realidade, é muito comum a gente falar uma coisa assim, que no mapa, né, quem já ouviu falar disso, que no mapa você tem todos os signos, e tem mesmo. Mas uma coisa que talvez seja mais interessante ainda, é que um signo tem todos os signos. Que é uma cadeia, é uma corrente, então eles se complementam em sequência, né? Então, um é o decorrente do outro, junto com o outro, que ele começa a fazer a sua função. Então, tem até uma sequência, quando se fala dos signos, né? Eles vão se formatando, lógico, tem que ter muita coisa. Mas, por exemplo, coloca-se primeiro signo que é Áries, né? Bom, se coloca porque Áries primeiro signo, ele é do ponto vernal, que sabe crítica, mas é termo técnico, termo por aqui. Mas se pensar que é o primeiro signo que dá esse impulso e vigor de vida, né? De se lançar, de começar novas possibilidades, é uma condição que tem, porque ele é quente, ele é seco, ele é de fogo, ele é cardinal, ele é positivo, tem essa condição. E essa condição que ele faz, que às vezes pode chegar até um exagero, que acaba acontecendo, tem que ter uma estabilidade, aparece o touro, que dá uma estabilidade, uma firmeza, uma fixação intensa, né? Aí às vezes pode chegar a um extremo que tem que ir o Gêmeos para dar uma flexibilidade. Mas essa flexibilidade que Gêmeos pode trazer, pode às vezes ficar muito fútil, muito leve demais, aí o Câncer vem e acolhe um pouco mais, introverte um pouco mais.
né? Pensando mais no acolhimento, que daí vem o Leão, assim vai indo em sequência. Então eles se complementam completamente, mesmo na sequência, né? Então não lembro o que eu falei de Gêmeos e Sagitário. E de repente estava. Não, mas Enfim. eu lembro. Você fez uma analogia colocando o símbolo de Gêmeos como se fosse um portal Ah, é verdade, e, tem isso. É que é assim, na simbologia isso chama de astrografia, né? Então, quando eu explico a formatação dos símbolos, dos glifos, né, dos signos, né? Tem um momento que eu falo como é que cada um dos signos é o meio círculo, o ponto, por aí afora, né? E o símbolo de Gêmeos, né? Esotérico, né? Fala que é a dualidade dos Gêmeos, as duas caras dos Gêmeos, que é uma bobagem, não tem duas caras, imagina, coisa feia. Mas é aquela condição que o desenho original dos Gêmeos é a porta de um templo, né? É o templo da sabedoria, que está ligado até na cultura hebraica, né? Com o templo de Salomão. São os dois templos de Salomão, duas colunas do templo de Salomão, que é Jaquim e Boaz. Duas, não é Jacã, do centro cozinha. É Jaquim e Boaz. E onde é a porta do templo, onde entra o iniciado, né? Chama-se neófito, né? Entra o neófito em busca do conhecimento. Ele adentra o templo, né? E ele vai buscar todo o conhecimento dentro do templo, né? Aí, do outro lado, né, é que tem a seta do Sagitário, né? Que é uma cruz que é uma seta na ponta, né? Que é o mundo concreto, que é o mundo terrestre, né? E uma seta que aponta para o alto, que é muito mais conhecimento além do que é existente dentro do templo. Então tem essa conexão, e o signo oposto tem essa conexão, né? Se pensar simbolicamente, esotericamente, né? Agora, na prática, né, se pensar, no caso do Gêmeos e Sagitário, os Gêmeos é a percepção do conhecimento básico, do conhecimento da origem às coisas, e o Sagitário é a extensão desse conhecimento que é captado. Então, os signos, na sequência, se complementam, mas não porque se complementam que uma coisa falta nele que está no outro, né? Porque eles têm uma sintonia, né? Então, as pessoas falam, às vezes, pensa que eu nunca mais ouviu falar esse tipo de coisa de que o outro tem o que você não tem, né? Não que os gêmeos eles são parecidos, só que em instâncias diferentes, formatos diferentes, dinâmicas diferentes, né? Porque os dois são quentes, mas um é úmido, o outro é seco, então tem essas condições. São muito próximos dos signos opostos, né? Tem essa condição. É que o tal invertido, está um do lado do outro, né? Parece que um está contra o outro, né? Ou é a sombra, né? Não é a sombra, é que o termo sombra, na realidade, ficou muito mal visto também, né? Parece que é outro livro, eu tenho que assumir, alguns falam até assim, a sombra lá do negro que você tem, né? Que é o signo oposto. Você não tem disso, né? Ou então outra condição, não, o seu signo oposto, né? Você tem que aprender a ser o signo oposto. Você não tem que aprender a ser signo oposto, você tem que aprender a ser que você é de fato mesmo, né? E usar a expressão daquele signo que está do outro lado do zodíaco, não oposto, né, de confronto, mas na interação com as pessoas. Então, vamos pensar assim, os gêmeos, né, ele usa muito a expressão sagitariana, né, no contato com as pessoas, que são os outros, que é do outro lado. Do mesmo modo que o Sagitário usa muito a expressão geminiana, né, de captar informações do instante das pessoas também. Então, os signos opostos não são ao contrário. Isso é geométrico, né, mas não é bem essa condição. Tanto que, se você pensar, na arquitetura tem um pouco disso também. Os opostos se equilibram, né? Tem esses equilíbrios, né? Tanto quando você faz um projeto, aliás, não só projetos modernos, mas projetos antigos, né? Os pilares opostos, eles se equilibravam, então um estava ligado ao outro, né? E o arquiteto desceu aqui agora. Mas essa condição, então os opostos não são invertidos, não são um contra o outro, né? E você não tem que procurar o signo oposto para, eu sou de Gêmeos, tenho que casar com Sagitariano. Não precisa, né? Não tem necessidade. Não precisa. Não precisa, casa o que você quiser. Não tem importância, não. Quem casa são as pessoas, não são os signos, né? E às vezes pensa, Muito legal. eu sou de Gêmeos, me deu bem com câncer, né? Por quê? Eu tô namorando alguém de câncer, né? Vai dar certo? Eu falei, já deu. Já tá namorando já? Então Já as tá pessoas junto, né? não são os signos que se dão bem, são as pessoas que se dão bem. E quando se faz a comparação desses signos, mesmo opostos, nas relações legais, né, ver como eles funcionam na relação, como é a relação. E lógico, as pessoas, mesmo quando você faz a relação com as pessoas, fazer sinastria, que é uma comparação de mapas, né, às vezes acontece isso, né. Eu estava comentando antes com o Rodrigo, né, de quanto tempo estou na astrologia. Eu estou muito tempo, nossa, muito tempo mesmo, né. Eu vi tanta coisa já.
Então as pessoas às vezes falavam, eu sou de Gêmeos, eu me com câncer, se dá bem com todo mundo, né? Essa é a condição. Mas quando você faz a sinastria, não são pessoas que vão se dar bem, né? Mas os mapas vão se dar bem, vão se dar mal, também não. Mas isso como é a relação? Como funciona essa relação? No que a gente chama os ganchos de relacionamento, né? Então, uma relação com outra pessoa, né? Ela pode ter, de repente, nem todos os ganchos compatíveis, nem todos os ganchos compatíveis. Tem vários ganchos, né, de relacionamento. Tem o gancho intelectual, afetivo, sexual, o gancho intelectual, enfim, tem vários ganchos, né? Independente de forma ter todos os ganchos juntos também só com um tempo depois que está com uma pessoa. Mas mesmo assim, você pode ter gancho de amizade, de intimidade, coisas assim. Então, às vezes você está junto com alguém e tem muitos ganchos que se formam na relação, mas alguns ganchos, de repente, a pessoa não forma. Então, até tipo assim, de repente, sei lá, gancho de ideais, né? Ideais, sei lá, ideais quaisquer, opiniões e tal. Até de repente, assim, vocês se dão muito bem, mas não fala de política junto. Política é outra história, né? Então não entra nessa senda, que tem opiniões divergências. Tem uma vez, né? Eu achei muito interessante uma vez o Paulo Altran falando de uma coisa muito interessante, né? Numa relação qualquer que seja, o que importa são as grandes ideias serem iguais. As pequenas ideias podem ser diferentes, podem ser divergentes, né? Então, os grandes ideais têm que ser compatíveis. O dia a dia não tem importância, né? Ele falava assim, você gosta de manteiga, o outro gosta de queijo, não tem importância, né? Agora, os dois têm que defender a causa. Né? Se é a mesma causa, então vai dar bem a relação. As pequenas coisas do dia a dia não tem necessidade. Né? Até bom que seja diferente. Dá, né? Então, brigar por causa do queijo da manteiga não precisa, né? Agora, se os ideais são os mesmos, né? A direção é a mesma, né? E tem os políticos que se não tem que mudar algumas coisas politicamente. Né? Mas se tem de direção, então tá bom. Então tá ótimo, né? As pequenas coisas não têm importância, as pequenas coisas a gente releva. Ou briga e depois tá tudo bem, depois também não tem importância. Aí não tem importância nenhuma, não. Então os ganchos, né? São importantes, mas talvez não se complete todos os ganchos, não. Talvez os ganchos todos não se complementem. Né? E nesse caso, né? Os ganchos principais, não dá para dizer quais são os ganchos principais, mas os ganchos são importantes para a pessoa. Pode ser um gancho afetivo, de intimidade, sexual, o que for. Mas esses ganchos importantes podem ser interessantes. O gancho do signo oposto não é um dos principais, né? Mas é interessante também, é bom. E tem sido inspirar. Oi? É mais no sentido de conhecimento mesmo, né? De entender, compreender, para ficar mais fluente. Que foi nesse sentido, né? Se você pensa, Áries e Libra, eles têm umas coisas parecidas, de impulso, né? Só que é de fogo, de ar, né? Impulso de fazer o contato com as pessoas e impulso de fazer a vida acontecer. E se dão bem? Se dão bem. São complementares? Não, cada um tem as suas próprias funções, mas tem funções que são legais e conviver bem com o outro, né? A astrologia é muito importante, eu acho muito importante, né? Mas não é tudo. Eu acho muito legal. Não é tudo a astrologia, né? É uma pequena parte das coisas. O que importa mais são as relações com as pessoas, né? A astrologia ela complementa as coisas, né? Explica algumas coisas, ajuda você a entender como são as coisas, mas a vida tem outras funções, a vida está na Terra, né? O céu está só nos observando, né? Tem os pensadores antigos, né? Que diziam que os deuses, os planetas, estão só nos observando. Eles não estão preocupados com a gente, tem mais o que fazer. Né? Os deuses, né? Os deuses têm mais o que fazer, cara, se preocupando com as suas coisas aqui na Terra. Né? Então, faça alguma coisa. E Deus faz uma boa parte também, mas ele tem mais o que fazer, ele fica preocupado com as suas coisas pessoais. Né? Faz alguma coisa. Reza, mas. Que nem aquela frase que se fala muito: a fé move montanhas. Aí move mesmo, mas entre uma reza e outra, põe a mão na montanha, pô, para empurrar um pouco a montanha. Aí reza de novo depois, né? Mas aí funciona bem. Né? A fé ajuda, mas só a fé não vai dar certo. Até dá, mas vai demorar muito para mover essa montanha, não tanto mais isso não. Muito legal. Muito legal. Então foi... Oi? Eu falei assim, muito legal, então foi assim que eu me apaixonei pela Gaia e pelo Hobbes. Foi assim. Pois é. Eu sou de Gêmeos, você me conhece, já que eu falo muito, né? Não, tá tudo bem. A gente veio aqui para te ouvir. Mas é um presente sempre. E lembrar, é uma lembrança boa, assim, da seriedade e do compromisso da Gaia. E esse é Robson Papaléu, professor de astrologia, 44 anos,
fazendo astrologia, é isso, Robson? Ou mais? Eu tô com 65. Então, ó, eu estava até falando para o Rodrigo antes de começar o nosso bate-papo. Eu comecei a estudar astrologia, de fato, mesmo tinha 14 anos. Né? De fato, que eu digo assim, de entrar numa escola, tudo mais, que ler livros já todos antes já. Que o Office Boy então comprava livrinhos antes. Mas de estudar assim mesmo, que era difícil estudar astrologia naquela época, né? Desde os 14 anos. E então, se pensar estudando e lendo sobre astrologia, não todo o tempo, lógico, né? Aí são 50 anos. Agora, que eu comecei a fazer astrologia profissionalmente, aí já tem 40 anos. Que eu comecei. Eu lembro quando eu vi o primeiro mapa, eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, né? Isso já faz um tempão já, né? A Gaia tem 30, né? Ah, já tem 30. Eu estava na arquitetura e depois eu tenho que fazer a escolha. Então só de Gaia tem 30 e de astrologia eu posso dizer que eu estou há 40 anos trabalhando. Mas eu fiquei um tempão nas duas coisas, nas duas áreas, né? Mas 32 anos, aí eu fiquei só na astrologia. Mas eu falo da arquitetura do Dória também. Gosto muito, por Muito sinal, bom. né? E usa ela, por sinal, né? Muito bom gosto. Usa muito bem. Pelas coisas E aí, pessoais. é, e aí é o seguinte, a gente veio hoje para falar do regente do ano. E aí tem uma Sim. curiosidade, né? A minha esposa, ela gosta de astrologia, isso é um papo nosso em comum. Ela conheceu outros astrólogos e tal. E quando eu falei para ela que não existia essa coisa de planeta regente, ela me olhou com a cara de assustar e falou assim, nossa, mas eu sempre pensei que tinha. Eu acreditei muito nisso. Não tem. Eu falei, não, nessa condição não. De um planeta regente para cada ano, acho que não. Não Desse tem, jeito não. E para ela não foi um tem. choque. As pessoas se chocam muito. Tem uma coisa muito, muito doida, né? O, o Brasil, lógico, não é só isso que identifica um povo, né? Mas o Brasil tem a lua, o sol de virgem, uma série de coisas, né? Mas tem o sol de casa 8, meio de casa... Enfim, uma série de coisas do mapa do Brasil. O Brasil é muito burocrático, né? Tem uma burocracia muito grande no Brasil também. E essa coisa meio burocrática pega todas as instâncias do país também, lógico, né? E essa coisa burocrática, né? Se pega muito, de modo sintético, explicando isso, né? A conceitos rápidos, dinâmicos e prontos, como tabelas. Tem tabela, então, lógico. Então é assim. E a astrologia também não deixou de ter essa Não condição, né? foge. Não foge, né? Então tem um monte de tabelinhas, né? Muita tabela, e o pessoal adora uma tabelinha. E no Brasil, na verdade, isso começou. Bom, a história é longa, né? Mas não vou contar toda a história também, porque são quase 3 mil anos. Mas nos tempos do início da astrologia, né? A astrologia ela começou muito na percepção do tempo também, na medição do tempo. De uma necessidade que existia de se marcar tempo, uma necessidade até de sobrevida, para saber como era primavera, verão, outono, inverno, ou então ainda nem tinha esses nomes, mas era a necessidade de saber quando plantar, quando colher, quando se resguardar, quando se preparar para as guerras, enfim, essa coisa toda. Então a marcação de tempo foi uma coisa muito importante, marcar tempo de fato mesmo, né? E ao marcar tempo de fato mesmo, né? O céu obedece uma ordem, né? Mecanicamente falando, né? E a natureza obedece uma ordem também. E não se sabe que em certas épocas do ano é colheita, plantio e, enfim, todas essas condições naturais. Por causa dessa condição, então, aconteceu o seguinte, né? Foi feito nos tempos antigos, muitas culturas egípcias, tal, tabelas para quando começavam certas coisas. Tabelas como é o calendário, que é uma tabela, se você pensar, né? Ligado com o tempo, lógico, né? E tabelas naquele tempo, né, que estavam ligadas com o céu, que era a divindade, que era a natureza, né? Então surgiram uma série de outras ordens, organizações, né? E dentre elas, na época dos caldeus, e isso é por volta de 500, 700 anos antes de Cristo, né? Tinha umas tabelas dos caldeus, que estavam ligadas com a astrologia também, que era a mesma coisa que a astronomia e a agricultura. Então, que precisa fazer fez umas tabelas, meio que orientando as pessoas, né? Como seria o tempo, como seria o ano. Então, recomendando tal data, tal coisa, tal data, tal coisa. E a primeira tabela que surgiu foram dos dias da semana. Sabendo que eram 7 dias, que eram as fases da lua que duravam 7 dias e por aí afora, né? E como é uma coisa muito ligada com a religião, que não é hoje, lógico, que não é a mesma coisa, mas aqui também ligado com a religião, então o que aconteceu foi o seguinte, né? Definir os dias da semana. Segunda-feira é dia da lua, e assim foi, né? E nesse caso acabou acontecendo o quê?
é da estrela cabalística de 7 pontas. Eu não consigo mostrar slide por aqui, eu estou até vendo por aqui. Mas é uma ordenação dos dias. Como fosse uma orientação para você poder fazer as coisas acontecerem. A Cabala usou muito isso também, os caldeus, algumas religiões, e o calendário civil ficou baseado nessas condições de 7 dias da semana. Da estrela de 7 pontas, tem uma ordem de se colocar. Ficando o primeiro dia, o dia do sol, Sunday, Dominus Day, Sunday, né, como tem umas línguas. Em português não é de segunda-feira, terça-feira, mas em outras línguas você vê o nome dos planetas, né? Em espanhol, em francês, até em italiano também, o nome dos planetas. E começa o dia, a semana começa no domingo, Dominus Day, que é o dia de si, o dia do Senhor, o dia da luz, que você se posiciona perante a vida. Aí depois tem a segunda-feira, que é o Moon Day, né? E outras que tem lunes e por aí fora, onde você começa, então, a perceber a necessidade de acolher as pessoas. Mas, ó, isso é uma orientação, uma sequência simbólica. É como uma orientação. Terça-feira, né, é dia de Marte, você tem que começar a luta, a batalha mesmo, para se colocar perante a vida, né? Aí depois tem a quarta-feira, que vai divulgar, dia de Mercúrio, divulgar as coisas, divulgar o que você faz, dia ligado ao comércio, do que você plantou e estava colhendo por aí. Aí depois a quinta-feira, que era o dia de Júpiter, né? Você expandir, olhar muito mais adiante tudo isso. Depois a sexta-feira é dia de Vênus, dia da balada, sextando na balada na sexta-feira, para aproveitar a vida, né? Das paixões, né? Aí o sábado, que era um tempo de colheita, desculpe, um tempo de parada de tempo. Você avaliar como foi o seu tempo de Saturno, né? Aí depois voltava o domingo de novo. Então era uma orientação como deveria ser uma sequência. E por sinal, né, tem várias sequências interessantes. Se você pegar Hermes Trismegisto, dá para fazer uma correlação com isso também, viu, se pensar. É uma sequência de informações quando as coisas funcionam bem. E essa condição dos dias da semana também ter essa função, também fizeram isso, dias da semana. Mas depois, aí pensou-se outros grandes ciclos, né? Que podia colocar esses ciclos também nos anos, né, planetários. Então pensou-se, dos caldeus isso, né? Grandes ciclos de 3 vezes 12, que 3 vezes o grande, 12 tempos, 12 ciclos por aí fora, né? Então eram sempre grandes ciclos. O primeiro ciclo foi o ciclo de Saturno, isso do ano 1 a 36. Aí depois, na sequência, eram os outros anos, ciclos de 36 anos planetários, né? Tanto que o último ciclo de 36 anos que nós vivenciamos, que foi de 81 a 2016, foi o grande ciclo do Sol. 2017, que vai até 2052, é o grande ciclo de Saturno. Isso é simbólico, não é astrológico isso, né? E esses grandes ciclos, né, têm divisões de tempo. E vai seguir também a mesma estrela de 7 pontas, né? Onde, por exemplo, ano passado foi o ano de Vênus. Aliás, em termos, né? De novo, isso não é real. Isso é simbólico, folclórico. Ou pode-se falar que é mais agrícola, talvez isso, né? Simbólico. Então, ano passado, que vai acabar astronomicamente em 21 de março, quando começa o outro ano, né? Foi ano de Vênus. Mas não teve nada de Vênus, se você pensar. Agora, nessa tabela seria o próximo período para o ano de Mercúrio, mas também não tem. É uma linguagem simbólica, que não tem nenhum efeito astronômico, nem astrológico. Ô, Robson, pegar o gancho, só para ver se a gente consegue causar mais polêmica. Mas é o seguinte, então, o processo simbólico é uma história contada por uma certa orientação ou desorientação, mas não tem nenhum estudo, não é uma coisa astronômica, não é uma posição que a gente acha no céu. É uma questão assim de orientar, é um conto. E aí hoje a gente sofre consequências de muitos contos sendo contados levianamente, um monte de gente contando história, só que sem uma base de uma astrologia. E aí se confunde e vira esse monte de conto, um monte de história que a gente tem que desmistificar. É isso? Só no Brasil. É só no Brasil que tem isso. Sério? O mundo inteiro não sabe disso. O mundo não sabe. Se estranha. Vocês usam isso? Onde é que vem isso? São dos caldeus. Vocês usam esse negócio, o mundo inteiro não entende como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? Nem as culturas esotéricas fazem esse tipo de utilização. No Brasil, né, adoro uma tabelinha da história, né? Quem trouxe esse tipo de conceito antigo, né? Foi o Almanaque do Pensamento, que começou em 1912, se não me engano, né? E colocou os almanaques colocam tabelas, né? E no Brasil colocaram uma tabela, a tabela dos caldeus.
Então surgiu esse negócio no Brasil. Mas nunca ninguém sabia desse tipo de coisa. Não existia esse tipo de coisa. Mas é divertido, né? Eu vender o Manac. E todo ano sai essa condição ainda, né? Mas não tem nenhum efeito, não tem efeito. Então não vai ser uma das comunicações, jornalistas, não vai ser isso. Né? Não vai ter nada do comércio, não vai ter nada, porque não funciona esse tipo de coisa. É uma tabela antiga. E é só no Brasil, que adora uma tabelinha, né? E é muito prático, né? Essa condição todinha por aqui. Outro dia, alguém falou, eu não lembro onde que eu falei, eu não lembro agora, eu não lembro. E eu falei essa condição, aí falaram comigo, né? Ah, mas a astrologia védica usa muito essa condição, né? Dos dias planetários, de anos planetários, né? Ah, não é verdade. Porque esse tipo de tabela está baseado nos anos da cultura ocidental, do cristianismo. Então a astrologia védica não usa em nenhum momento esse calendário cristão e ocidental. Né? Então é um outro tipo de conceito que tem na astrologia védica ou esotérica, que é outra situação que é bem diferenciada. Né? Mas é um calendário cristão, começando no ano 1 de Cristo. Né? Ou seja, né, é o calendário que era juliano, depois tornou-se gregoriano. Né? Então é uma cultura ocidental. Então, e é só no Brasil que se sabe disso. Então no mundo inteiro não se usa esse tipo de condição. Teve Ô, também, Robson, muito tempo atrás, né, o Omar Cardoso não comentava essas coisas. O Omar Cardoso é um astrólogo muito antigo. Ele não comentava essas coisas. Né? Teve um colega nosso, o Zeferino, que já foi embora, por sinal. Ele ficou na televisão muitos anos, né, na TV Tupi, se não me engano, não lembro. Né? Ele chegou a comentar um pouco na televisão que tem essas tabelinhas. Era como curiosidade. Né? Mas não como uma coisa funcional, não uma coisa astrológica. Que esse é o ano do Sol, esse é o ano de Mercúrio, esse é o ano de Marte, né? Ah, você vê o ouro de Vênus, ainda se pensar nessa condição, que é o ouro astronômico, né, quando o Sol começa, vai acabar o ano, né? Ano de Vênus. O que teve de Vênus esse ano por aqui? Agora, se você pode distorcer tudo, se quiser. Ah, mas foi o ano que as relações afetivas foram reavaliadas. Então, isso se reavalia todo o tempo, né? E sim. esses mitos, na realidade, né? Quando você, quando a gente entra na astrologia, né? A gente não perde a visão espiritualista das coisas, não perde mesmo. Até amplia até. Mas nós ficamos mais racionais, mais Sim. lógicos. Mas quando você estuda astronomia, vê esses conceitos todos. Que uma coisa, por exemplo, quando você mas tal dos mitos e verdades, né? Do planeta retrógrado, que tudo volta para trás. Graças a Deus já tá acabando essas condições. Falou-se muito errado, que dava tudo errado, e não dá tudo errado. O planeta retrógrado está mais próximo da Terra, se você ver astronomicamente, né? Está mais próximo. É excelente esse momento para você poder revisar aquelas coisas, e revisar não é porque está indo para trás, é porque está mais próximo, digamos, o estímulo dele. Porque os planetas não enviam raios para nós por aqui. Mas o tipo de expressão que ele estimula pode ser observada. Observada não de olho, mas se percebida no nosso entorno. Então, se Mercúrio fica mais próximo, então é um excelente período para você poder fazer o quê? Revisão de coisas, de estudos, de planilhas, de apostilas, o que for. Para aproveitar essas condições. Quem percebeu essa condição da retrogradação foi o Copérnico, né? E outros também, lógico, né? Muito antigos. O Copérnico ele viu essa condição que tudo existia numa ordem celeste, né? E nessa ordem celeste acontecia, né? Existia um momento que tinha desordem celeste. A desordem celeste quando o planeta do céu ia para trás. E o Copérnico, né, que já estava no isso, 1600 e pouquinho, não antes, enfim, por aí. Eu olhava, eu não entendia por que ele vai para trás do planeta. Como é que pode? E dizia que tinha o Mercúrio retrógrado, ou quem fosse retrógrado, né? Existia o desastre, né? Que era contra os astros, o desastre, né? Desastros. Né? Ele via que não tem nenhum tipo de complicação. Complicação acontece toda hora. Mas ele percebeu que não tinha movimentação estranha, né? Que até aquele tempo a percepção que a Terra era o centro do universo, né? A igreja sabia que não era, mas isso é outra história, muito longa. Ah, Ô, mas Robson, aí ele percebeu essa condição, né? Oi? não pode desmentir tudo de uma vez, não. Vamos devagar. Não pode Não desmentir desminta as tudo assim de uma coisas. vez. Não, não estou desmentindo, né? Eu também não tenho verdade também. Se alguém de repente tiver outra condição, me explica que eu posso até mudar de opinião, né? Ô, Robson, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Duas em uma só, né? Então, eu primeiro eu penso que esses mitos, né, essas histórias e esses contos, de alguma forma eles beneficiam, porque mantém
a astrologia na mídia. Isso traz essa popularidade, esse lance do encanto também das pessoas se encantarem, quererem ouvir, quererem saber, e a gente vai lá e depois explica, mas esse primeiro contato vem por aí. E depois, pensando também numa astrologia vinda, né, desses estudos antigos, e hoje essa linguagem moderna, ela também precisa se modernizar, e esse é um caminho, essa bifurcação é perigosa nesse sentido de modernização da astrologia? A astrologia passa sempre por ciclos, né? Então, sempre, ciclos de popularização que eu acho ótimo, né? Estamos vivenciando, está acabando esse ciclo já, ficou muito em pauta, muito na moda a astrologia, nossa, todo mundo fala, né? Mas fala de modo muito superficial. Isso às vezes é ruim para a astrologia, porque ela é divertida a astrologia, né? Mas aí as pessoas começam a perceber que não é só isso a astrologia, tem muito mais a ver, muito mais profundidade, muito mais embaixo do negócio, né? Aí as pessoas começam a buscar mais possibilidades, mais verdades. E isso, depois dessas fases do modismo da astrologia, favorece bastante. Sempre foi assim desse modo. E atualmente, né, estamos saindo dessa fase de ferféus todos, né? E o pessoal começou a querer buscar uma astrologia legal para entender realmente o que acontece, com outras explicações e tudo mais. Então, é uma fase interessante, né? Lógico, durante a fase mais popularesca, né? Nada contra, que eu acho interessante, mas ele chega num ponto e fica escrachado, né? Depois desse ponto, aí começa a ficar melhor. Um absurdo, né? Aí começa a ficar mais interessante, né? Porque aí o pessoal fala bobagens aos montes, tem por aqui. Aí a pessoa começa a ficar mais racional, mas, poxa, não é bem isso, deve ter outra função. O que acontece? A gente começa a explicar para as pessoas o que é de fato, né? E as pessoas voltam o interesse para a astrologia. Então é uma fase que as pessoas estão buscando mais uma vez. Uma outra fase da astrologia, né? E tem outra coisa, né? Estamos no século XXI. A astrologia, ela não muda nunca. Os planetas são os mesmos, não muda nada, né? O que acontece é outra percepção que nós temos do céu, dessas funções. Tanto que, por um tempo, né, ficou muito mal visto o termo astrologia moderna. Bom, tem a astrologia popularesca, né, que é ruim, mas divulga, né? A astrologia popular, que é a coisa dos signos, que não é só signo, o mais importante é planeta, na realidade, né? E a astrologia tradicional e clássica, que são as bases clássicas da astrologia, né? Que está corretíssimo. Estamos no século XXI. Eu respeito muito, eu até uso a astrologia clássica até hoje também. Mas estamos no século XXI. E ficou muito mal visto ter uma astrologia moderna. Porque o pessoal que lida com a astrologia tradicional ou clássica, né? Fala muito mal da astrologia moderna, confundindo com a astrologia de jornais, de televisão, de blogs e por aí afora. Então eu estou evitando falar esse termo astrologia moderna. Eu digo astrologia contemporânea. A astrologia contemporânea, né, é a astrologia de hoje, baseada em todas as astrologias, ou todos os estudos de todos os tempos antigos. Então, um bom astrólogo, né, tem que fazer o quê? Estudar todas as áreas da astrologia e trazer os tempos modernos, que é a astrologia contemporânea, do nosso tempo de hoje. Estamos no século XXI, né, e avançou muito a ciência também, né? Talvez não explicando totalmente o efeito astrológico, apesar que tem muitas pessoas da ciência que entendem o efeito astrológico. Então, hoje se percebe que existem algumas coisas na astrologia que podem ser muito bem possíveis, em termos de estímulo, de percepção. E é uma coisa muito interessante, né? O que talvez possa ajudar muito a explicar o que é efeito astrológico, né? A história de um cara que no comecinho do século XX, década de 20, se eu não me engano, né? Ele, né, com uma observação infinita do mundo, né? Era um pisciano doido de tudo, né? Que era o Albert Einstein. Tá na biografia dele, comenta isso, que ele não estudou astrologia, mas ele tem a noção do tempo e espaço relativo, né, da relatividade. Disse-se, e alguns muito confirmam isso, que ele teve contato com uma pessoa que falava de astrologia, e explicou corretamente o que seria astrologia. E disse que ele falou, não sei as palavras exatas, que está na biografia dele, mas ele falou, esse negócio tem sentido, é uma coisa que deve ser estudada, o efeito celeste, ou universal, ou o efeito cósmico sobre o ser humano. E quando eu falo efeito cósmico, né, não é efeito mágico. Nós estamos inseridos num sistema cósmico que está tudo integrado. E essa condição do tempo e espaço relativo do Einstein, né, a gente consegue também perceber que pode explicar previsão, progressão secundária, direções primárias. Se pensar o tempo e espaço relativo, que o passado, o presente e o futuro acontecem simultaneamente. Então, quando você observa uma coisa que pode vir a acontecer no futuro, ou como é a direção no futuro, né? Baseado em algum tipo de coisa mais concreta, mais científica, ou mais plausível, né?
E lógico, sabendo isso, então vejo como eu posso administrar essa passagem do tempo por aqui. Porque a gente não adivinha a astrologia, de jeito algum. Mas posso dizer, olha, a tendência é passar por esses fatores, né, por esses vetores. Ah, aí sabendo que como é esse futuro, né, entre aspas, que já está acontecendo, quando eu chegar lá, eu administro da melhor maneira possível. Aí tem sempre de um filme que é muito legal, que é o Interestelar, que é muito legal, por sinal, né? Que dá essa condição de explicar muito a teoria do tempo-espaço relativo e por aí fora. Então a astrologia tem uma fase bem boa, né? E vai ficar boa Tá daqui em diante sim, também. É uma fase bem boa. tá sim, tá Ainda sim. tem aqueles resquícios lógicos, né? Porque é um momento, né, de negacionismo, uma série de coisas acontecendo horrorosas, né? Para a ciência, mas tem muita gente que já percebe de outro modo a astrologia. Então, uma coisa que é perigosa para a astrologia é ela é colocada nessa vala do negacionismo. Que outro dia me ficaram falando, vocês astrónomos também acham que a Terra é plana? Eu falei, mas quem te falou isso, que a Terra é plana, né? Vi um desenho, um desenho antigo, de que século você viu isso? Não vi. É um desenho do século XIV, que eles pensavam que a Terra era plana, mas não é coisa nenhuma. Não é. Né? Então fica associando essas condições todinhas, né? Aí depois teve o Olavo de Carvalho, que também era astrólogo, mas charlatão tem tudo até canto também, né? Então tem essa paciência, né? Então, Ô, uma coisa que é Robson, importante, tem que estudar e entender astrologia com clareza, logicamente, né? ô, Fala. Robson, você sabe que, assim, por exemplo, eu sou dessa safra nova agora, né? Comecei e estudei na Gaia 2015. Então, tô aqui e, enfim, tenho o prazer de ter vocês e poder conversar com vocês. E tô aqui aprendendo um monte, eu fico só de olho, prestando atenção. E eu vejo vocês falando muito da astrologia sofrer preconceito, das pessoas não gostarem e tal. E eu posso falar para você que eu não sofri isso, assim. Não, eu não Também não. percebi isso. Também não. Eu fui para clínicas, conversei com médicos, com psiquiatras, participei de reuniões multidisciplinares, atendo e vou, e eu não eu vejo até as pessoas curiosas, querendo saber, querendo ouvir, querendo participar, o psiquiatra me chamando, falando, não, como que eu faço com esse paciente, o que é o mapa astral dele e tal. Eu senti uma coisa assim muito amigável, assim, muito, não É, senti mesmo assim esse preconceito. Não senti eu nunca mesmo. senti preconceito, eu nunca senti preconceito. Talvez, né? Bom, eu vivo nesse mesmo tempo já. Mas quando eu vou a algum lugar qualquer, que talvez eu nunca nem percebi isso, que eu pudesse dar margem a esse tipo de preconceito, pela minha postura, a pessoa entende que eu não estou fazendo uma bobagem, não estou sendo uma coisa tão folclórica. Do tipo assim, antigamente, né? As pessoas falavam, você acredita em astrologia? Eu falava, acredito, claro, que ele defendia veementemente, né? Isso já há muito tempo, já, muitos anos, nem sei quanto tempo. Eu respondo diferente, posso mudar a qualquer instante se surgir. Mas eu respondo perfeitamente bem. Você acredita em astrologia? Eu falei, eu não. Acredito em Deus, nos anjos, também só boto fé. Nos orixás, isso eu boto fé. Mas em astrologia eu não acredito, não. Nem em arquitetura eu acredito. E nem em medicina. Eu vejo funcionar as coisas. Eu não acredito no verão, eu vejo o verão funcionando. E eu entendo a astrologia como um efeito natural, né, a natureza funcionando. Então não tem nenhum tipo de crença, né? Crendice. Então não é para acreditar, né? Eu vejo funcionar as coisas. Então, por conta disso, quando a gente entra na astrologia, né, a gente perde um pouco dessas coisas mais místicas, mas fica mais racional. E até quando as coisas são mais místicas, você dá outro tipo de avaliação. É como se mesmo as coisas místicas se têm sentido, quando você vê uma coisa mais lógica, né? O que é místico tem sentido. Tem sentido. Mas numa outra dimensão, num outro tipo de padrão. Então, mesmo o esoterismo tem sentido, quando bem explicado. Não porque é. Né? Mas quando você chega com uma postura de saber o que está falando, né? Aí você consegue, então, se colocar muito bem. Eu nunca sofri preconceito. Nunca mesmo. Eu nunca dei mais esse tipo de coisa. Porque quando se dá alguma situação, se teve alguma margem nesse sentido, né? Eu expliquei, não acredito não. Não tenho essa condição. Né? Enfim, não que eu nunca tive, eu nunca sofri isso não. Se eu sofri, não percebi. É, acho que Não sim. tem o que sofrer, né? Não. Agora, se de repente sofre algum tipo de preconceito, né? Das duas, uma, né? Você tem que explicar para a pessoa o que é esse negócio, né? Ou então fala, o que você acha que é astrologia? Né? Teve um amigo meu uma vez, né? Ele falou, estava num programa de televisão, isso eu lembro muito bem.
Ele tá, naquele tempo que se colocava astrônomo, astrólogo, tudo junto, né? E aí tinha um astrônomo que estava discutindo com ele, que também era astrofísico também, né? Astrólogo também, físico, né? E engenheiro. E o astrônomo falou, batendo boca com o astrônomo, vocês astrologistas são seu, bobagem, não sei o quê. E ele defendendo a astrologia, esse amigo meu, astrólogo e astrofísico, engenheiro, né? Aí passou um tempo depois, esse amigo meu falou para o astrônomo, me diga uma coisa, estamos discutindo sobre astrologia por aqui. Eu estou defendendo e está rebatendo. Ah, o senhor é o quê? Ele perguntou. Eu sou astrônomo. Eu falei, eu também sou. E sou engenheiro físico também. Me diga uma coisa, eu consigo discutir com o senhor sobre astrofísica e física e algumas coisas nesse sistema. Me diga uma coisa, o senhor já estudou astrologia? Não, eu nem quero saber. Aí ele falou, então eu não vou conversar mais com o senhor. O senhor quer discutir uma coisa que o senhor não conhece? Então vai tomar banho. E ele me levantou e foi embora. Então a astrologia é muito mais do que não é uma crença, coisa nenhuma, tem base, né? E alguém escreveu aqui que a astrologia é uma linguagem. Não é só uma linguagem, é uma percepção da natureza, né? Uma linguagem, você forma uma linguagem. Ninguém criou a astrologia. Na realidade, percebeu-se a astrologia. E decodificou-se esses sistemas todos. Então, enquanto a gente entender e divulgar que você acredita nos signos, isso é ruim para a astrologia. Né? É porque é. Por que o Ares é assim? É porque é. Não, tem um significado, tem um porquê que eles respondem esse padrão. Porque ele é quente, seco, é de fogo, é cardinal. E o que é isso? Tem que estudar para entender o porquê que são essas condições. Tem os satanás, a pessoa fala mal dos signos. Não tem signo, tem gente ruim, não tem signo ruim. Não existe isso, né? E até ter a percepção que a astrologia não é só, não é só signo. Eu acho que signo é mais o plano de fundo da astrologia. A astrologia é mais ligada a planetas. Né? É mais planetário do que de significado. Né? E um efeito natural. Um efeito natural, que você percebe. Pode dizer que é uma ciência? Depende de como você entende que é ciência. Mas é uma ciência, eu posso dizer que é uma ciência subjetiva. E atenção, quando eu falo subjetiva, não é que é subjetiva que é baseada em fatos que não são comprovados. Não. A astronomia ela é objetiva, a pessoa vê o objeto. A astrologia ela é subjetiva, que está abaixo do objeto. Você vê o que acontece no objeto. Como a psicologia é subjetiva. E atenção, a língua portuguesa é muito complicada, né? Esse subjetivo não é que não tem sentido, né? Está abaixo do objeto. Se percebe o objeto em funcionamento ou sofrendo, ou manifestando um tipo de efeito. Então a astrologia é uma ciência... a percepção da consequência, né? É a percepção. Então é uma ciência de percepção. E eu entendo que é uma ciência natural, aplicada, pode pensar desse modo por aqui. Porque eu vejo acontecer as coisas. Eu vejo essas condições todinhas. E eu entendo que os planetas não vibram, né? Oi? E outra também, né? E outra, né? Um estudo que ele sobrevive há 5.000 anos e passa por todas as gerações e está aqui ainda, ele, no mínimo, ele merece respeito, né? Porque ele sobreviveu, ele está aqui, né? Se está aqui é porque é real e funciona, né? Esse tipo de condição que faz a astrologia ainda existir é porque ela tem muitos astrólogos, né? Nós, eu, você também, de milênios que mantêm a astrologia. Que mantém e sustenta a astrologia. E sabe o que é a astrologia. Então, para derrubar é difícil. Porque a gente luta para isso, né? Não é nem uma luta, a gente professa isso, né? Mas com bases, né? Porque, de repente, se alguém vem conversar discutindo signos com a gente, você consegue discutir com a pessoa, né? De repente pergunta para outra pessoa, por que o Ares é assim? Porque o Ares é assim porque é assim. Então não tem signo. Aí desmerece a astrologia. Agora, quando vai conversar com quem gente que entende astrologia, né? Eu não vou dizer que eu sou o melhor sabedor da astrologia, mas eu consigo defender. Isso eu consigo defender, né? Enfim. Então, assim. Falar em defender, depois eu queria perguntar para você sobre para não perder o deixa, né? Júpiter entrando em Netuno, fazendo conjunção com Netuno agora, esse ano, no meio do ano. Mas antes disso, nesse lance de defender, eu lembro muito, eu sempre conto esse caso, né? Então, eu apresentei astrologia nas clínicas e tal, e aí tinha uma clínica renomada, né, de um poder aquisitivo grande, eu falei, eu quero entrar naquela clínica ali, né? Eu coloquei isso como meta e marquei a reunião com o dono da clínica, e ele me recebeu depois de algum tempo no escritório dele, no Tatuapé, e ele olhou para mim assim e falou assim, você tem noção
de que eu fiz especialização com tal pessoa, estudei no Canadá e tenho esse monte de diploma aqui. Você parou meu tempo para você falar para mim de astrologia? E aí eu olhei bem para ele e falei assim, tenho noção sim, e por você ser uma pessoa séria, que eu tô te trazendo astrologia, eu preciso de parceiros sérios para que o meu trabalho funcione. E aí eu tinha pegado os dados dele e tinha feito o mapa astral dele. Foi, inclusive eu trouxe o seu mapa para a gente conversar um pouco sobre esse estudo. E aí comecei a falar do mapa dele, capricorniano, tinha lua em peixes, tinha um aspecto tenso de Marte e tal, e eu comecei a falar, e aí ele foi desarmando. Quando chegou no final da reunião, ele falou assim, o que é isso? Eu falei, então, isso aqui é astrologia. Isso é astrologia. Eu falei, nossa, eu demoro muito tempo para fazer um teste psicológico, entender o interior da pessoa, você pegou meus dados e sabe isso aí que você falou? Eu falei, isso aqui é um estudo. Ele falou, eu preciso estudar o que você está me apresentando. Na semana que vem você vem para me poder conversar com você, porque agora você me desarmou. E aí, a partir disso, ele me apresentou para a equipe dele e eu tive muitos aprendizados com ele. E levei a astrologia para lá e foi muito legal nesse sentido. Então, porque você tem embasamento para poder explicar a astrologia, né? Quando você tem esse embasamento, aí você consegue, de repente, defender ou fazer uma boa utilização da astrologia. Isso que é a nossa função, né? Então, a gente não tem que, de repente, brigar pela astrologia, mas é só falar a astrologia como ela é correta. Né? E até quando vai preencher formulário de banco, profissão astrólogo. Né? Não sou astrólogo. Né? E você defende a astrologia usando a astrologia, né? E explicando a astrologia. Né? Então, por conta disso, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Se teve, não dei atenção. Né? Mas nunca ninguém discutiu comigo, falando que isso é uma bobagem, nunca não dei atenção. Eu só falei, bom, eu sei do que eu estou falando, né? Se você já leu alguma coisa com astrologia, se a pessoa falar, não quero nem saber, eu falei, então tá bom. Não vou levantar e ir embora como fez aquele meu amigo. Mas é isso não. Então tá. Então eu vou fazer o meu trabalho direitinho. Né? Mas as pessoas têm uma imagem ruim da astrologia, às vezes, né? Então nossa função é esclarecer. Né? Até para as pessoas que nos procuram como clientes, né? A astrologia tem uma extensão, né? Então tem coisas que você não consegue responder pela astrologia. Aí tá na área de outras coisas, como oráculos, que funcionam quando você faz um bom atendimento com um bom oraculista, né? Tá vendo? Que também sofre muito preconceito também. Né? Que também tem muito sentido. Então tem que ter um pessoal que faz legal. É tal coisa, né? O pessoal hoje está na mídia também quer fazer sucesso, né? Como os Big Brother da vida por aí fora também, né? Que é uma bobagem. Aí hoje é outra história. Ô Robson, antes um pouquinho, mandar um beijo pro povo. Tá aqui um monte de aluna sua, um monte. Perfeito. Eu vi a Leandra passando, uma amiga. Beijo, Lê. A Cláudia. Um monte de gente mandando um alô. A Cláudia falou que a sua lua é em peixes. A Thaísa mandando um beijo. Tem um monte de gente aqui assistindo. E mandando um beijo pra você. Beijo também. E é isso. E aí, se o povo tiver pergunta, depois manda. Ô Robson, então fala um pouquinho, pra gente finalizar, pra mim também não alugar você, porque por mim eu ficava te ouvindo aqui, e pra mim é sempre um bálsamo assim, de aprendizado. Mas fala um pouquinho de Júpiter, entrando em peixes, agora a conjunção que vai ter em Netuno, um pouquinho desse ano, como é que vai ser, se você puder. A cada 12 anos Júpiter encontra com Netuno. 13 anos, na realidade, né? Agora, Com Netuno não, em peixes. Então, Júpiter encontra com Netuno em peixes, que eu falei errado? O que eu falei? Você falou que 12 anos Netuno encontra com Netuno. Então, a cada 13 anos Júpiter encontra com Netuno. Né? Eles se encontram a cada 13 anos. Eles dois juntos, né? Eles se encontram. Só que em peixes, né, não é tão comum. Júpiter com Netuno em peixes, isso acontece depois da peste. Na realidade, Júpiter encontra com Netuno, interessante isso, né? Sempre depois de grandes pestes, e sempre quando encontra Júpiter e Netuno surgem algumas curas. É interessante isso, né? Então esse ano pode surgir outras situações bem interessantes com relação a outros remédios, porque vai favorecer a farmácia, a indústria farmacêutica, a ciência também. Então, Júpiter está com Netuno nesse ano que vai ser em abril, 12 de abril, enfim, vai ser por aí. Isso pode ser bem interessante, viu? Vai ampliar muito também a questão da espiritualidade, mas não ser espírita, mas a percepção de um outro mundo além do que é o visível, de outra percepção do que é a realidade.
das necessidades das pessoas, até com o Saturno passando por Aquário, né, vai favorecer muitas essas condições das pessoas voltarem a atenção para a coletividade. E o Júpiter com Netuno, né, pode ter maiores voltares as atenções para a espiritualidade no sentido de perceber a necessidade das pessoas. Evidente que tem se falado muito do Júpiter em Peixes, Júpiter com Netuno em Peixes, né, que vai ser onde confusão, a fake news. É só você ser racional. O Saturno em Aquário pode ajudar muito, muito, né? É ser racional. Acredite, sonhe imensamente, solte os balões da sua criatividade, dos seus sonhos. Veja se é coerente aquele tipo de coisa, sem anular os seus sonhos. Então, Júpiter com Netuno em Peixes, agora se encontrando, né? Pode ser bem interessante. Da última vez que se encontraram foi em Aquário. Isso 2013 anos atrás. Agora vai encontrar em Peixes, como acontece depois de muitos e muitos anos, né? Mas sempre depois das grandes complicações pandêmicas, né? Então, esse é o avanço das questões da arte, da ciência. Na verdade, começa um ciclo de 13 anos. Então, os próximos 13 anos, né, vai ter um grande avanço nas questões das ciências, da arte e da cultura. Lentamente, E da mas não deu para o outro, não. espiritualidade. E da espiritualidade não com relação a ser espírita, de jeito algum. Mas a percepção da necessidade do outro, até porque nós vamos ter uma percepção de que o mundo não é só esse mundo que você percebe ao seu redor. Porque em Peixes é a percepção de outras fronteiras, outras multidimensões, talvez, né? A percepção de um mundo mais paralelo, coisas do tipo, você pode de repente começar a se perceber ao nosso redor. Então pode ser um bom ano, é um ano ainda, né, de sair do fundo do poço. Então a gente pode dizer que os últimos 2 anos, né, foi uma queda imensa para o fundaréu do poço. Estamos no fundo ainda, vamos começar a subir, né, lentamente. Então vai ser um ano difícil, vai ser um ano de subida do poço, do fundo do poço. E da 2023 em diante vai começar a grande subida. Mas aquela condição, vai começar a subir, as coisas melhorarem, né? 24, 25 vai ser bem legal. Mas tem que acompanhar os tempos, lógico, né? E fazer alguma coisa por isso também. Não é ficar esperando os astros funcionarem também, não. Ficar esperando só movimentar, não adianta. Desde agora fazer sua parte, desde ter essa condição. E aí você vai conseguir ter boas coisas, bons efeitos, boas condições de poder ter benefícios. Teve uma frase, eu preciso até conferir onde é que foi isso. Que a Celisa Beranger, minha amiga, amigona, ela repetiu numa live aí também, uma frase que eu vi também, alguém falando na televisão, eu não sei se foi o Pedro Bial, enfim, alguém falou por aí, que é mais ou menos assim, que 2020, né, uma palavra que pode resumir foi luto. 2021 foi vacina, né, e 2022 é um ano de esperança. Tudo pode voltar, tudo pode ficar melhor, se você fizer alguma coisa. Porque Saturno continua passando por Aquário. Então a responsabilidade pela sociedade, pela coletividade é uma coisa das mais importantes que tem. Né? Não adianta você esperar a ciência, a espiritualidade resolver as coisas. É fazer alguma coisa em prol dessas situações todas. Então é importante fazer isso. Tem que fazer isso. Certamente. O Urano continua passando por Touro ainda, né? Então é remodelar, refazer esses conceitos que estão associados à economia. Parece muito que são os bitcoins com Urano em Touro. Não é só bitcoins, né? É muito mais do que isso. É rever o consumo, rever a ecologia, rever o que nós estamos fazendo com o planeta, como já aconteceu 84 anos atrás, quando o Urano passou por Touro. Entendeu? Tá girando aqui, estão me ouvindo ou não? Vocês Estamos te ouvindo. Transmissão. Estou te ouvindo, estou te vendo bem. Você tá com o anelzinho girando na sua cara por aqui. Mas, Tá carregando? Mas eu tô falando aqui. Eu vou falando, né? Estou te ouvindo. Mas vai ter muitas coisas interessantes. Mas Júpiter com Netuno pode ser bem interessante. O novo ciclo está ligado às artes, né? E as também, dessa condição. O que salva a humanidade é a arte e a ciência. Isso salva a humanidade. E agora vai ser marcada essa condição. A arte e a ciência vai salvar. As evoluções sempre são colocadas, são iniciadas na arte. E a arte não é só de fazer desenhos, que também é uma arte, né? Mas é fazer as pessoas perceberem novas possibilidades. Então a arte vai ser um grande impulso também, certamente que tem.
E essa grande conjunção Júpiter-Saturno que aconteceu em Aquário tempos atrás, pouco tempo atrás, que vai ser um outro tipo de conceito social que está começando nesse mundo agora daqui em diante, né? Que vai ser os próximos 30 anos também. Tem muita coisa acontecendo por aí também, interessante. Mas vai ser um bom ano, se você quiser que seja. Se você quiser achar que vai ser um ano ruim, vai ser pior. Né? Subida do poço agora. Né? Existe uma luz no fim do túnel, ou no topo. Né? Olha para cima, porra. Olha para cima. Né? Olha para cima. Isso eu tenho falado. Olha para cima, né? Tem que olhar para cima, né? Isso foi o que eu coloquei até na fase dos Reis Magos. Olha para cima, né? Que a luz está lá no céu, né? A luz está no alto, né? Mas com os pés no chão. Olha para cima com os pés no chão, né? Então vai ser que tem que ter atenção com mentiras ainda, no mundo inteiro? No mundo inteiro. Mas é preciso modernizar as coisas com atenção e com cautela, isso é preciso. Houve um tempo uma necessidade de se arrumar uma desorganização. Foi necessário que tinha uma certa desordem acontecendo. E foi importante, já passou o tempo, só que essa organização que levou a umas certas ordens se enrijeceu, se tornou um conservadorismo caquético e sem sentido algum. Agora, de repente, renovar, fazer o novo acontecer. Então, derrubar esses formatos antigos de conservadorismo sem sentido algum, né? De negacionismo e tudo mais. O céu está colaborando para isso. Mas você tem que acompanhar o céu, né? Tem que acompanhar o céu. E não ficar esperando o céu fazer as coisas acontecer. Então faça alguma coisa em prol ao céu também. Aproveite, siga o céu, né? Seguindo o céu, você vai ter boas condições aí para o futuro. Sim, sim. A esperança, né? Ô, Robson, A esperança queria requer agradecer. trabalho também. Sim, sim. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo quebrado, mas tô ouvindo. Então tá bom. Robson, eu quero agradecer a oportunidade sempre de estar com você. Se você puder falar da Gaia do curso, de como achar, como falar com a Gaia, eu acho que é sempre bom falar. A Gaia é maravilhosa. A Gaia tá aqui no Bexiga, em São Paulo. Né? A Gaia tá aqui no Bexiga, o lugar que eu gosto tanto, o Bexiga. Né? E a Gaia é fácil de achar. Se procura a Gaia, escolhe a astrologia. Eu tomo conta da Gaia, né? Eu tenho essa função. Eu tomo conta da Gaia por aqui. E pode vir aqui quando quiser. Ou visitar, ou mandar aí o WhatsApp, o que for, eu tô por aqui. Né? Me acha no Instagram. Se me acha fácil também no Instagram, me acha fácil na internet também. Tem tudo que tá canto por aí. É facinho, é facinho. Ah, Muito legal. Natasha. Natasha tá sempre pertinho, Natasha. A Gaia é melhor. Beijo, Natália. Natasha. Natasha veio em São Paulo outro dia aqui, veio visitar a gente por aqui. Que legal. Beijo. Então é Mas isso, é Robson. isso, eu que Beijo. agradeço. Beijo pra você muito. Obrigado. Eu falo muito, né? Eu falo sem parar. Não, tá Mas eu tudo sou certo. de gêmeos. Eu sou de gêmeos, né? Tá tudo certo. Te ver aqui para te ouvir. Sempre bom te ter próximo, ter você como referência. E é isso. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigado a por você. tudo, pela astrologia, pela Gaia. E vamos que vamos. Vamos com esperança e colocando ação. Tenha um bom ano, né? Faça as coisas acontecer. Olha para cima. Olha para cima, com o pé no chão. Mas tem que fazer acontecer. Esse ano vai ter isso. Quem atravessou 2020 e 2021 vai atravessar 22, se quiser. Né? E quem se sustentou, consegue sustentar mais ainda também. Tem muito chão pela frente ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. Mas é bom, é sempre bom. Se você quiser que seja bom, tem que fazer ficar bom. Agora, se você achar que vai ser difícil, vai ser pior. Porque vai exigir muito esforço. Vai exigir muito esforço e competência. Esse ano vai ser preciso isso. E não espera. Não espera. A esperança não é esperar. Né? Esperança é acreditar e fazer a coisa acontecer. Não espera. Não espera. Tá certo? Beijo, obrigado. Robson. Muito obrigado, João. Tamo junto, tamo junto. Sempre às ordens. Beijo para vocês todos aí.